Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao FLcast, o podcast do Fórum da Liberdade, uma iniciativa do Instituto de Institutos Empresariais, o IE, com o apoio da Liberta Investimentos. Nesta quinta temporada, debateremos os temas que moldam nossa sociedade: política, economia, empreendedorismo, história e atualidades. E já temos data marcada para o Fórum da Liberdade 2026. Anotem aí, dias 9 e 10 de abril, no Centro de Eventos da PUC, em Porto Alegre. Também temos já o tema do fórum deste ano: o Brasil tem jeito. Então já podem reservar na agenda e acessem o link na nota do episódio para ficar por dentro da programação completa. No episódio de hoje vamos explorar o tema inteligência artificial, passado, presente e futuro. E tenho a honra de dividir a bancada com meu colega Raul. Bem-vindo, Raul. Olá, João, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para mais uma temporada do FLcast. Obrigado, Raul, por esse bate-papo e temos um convidado muito especial, o professor Luiz Marcelo Berger. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é uma honra estar aqui. Será uma boa diversão, um bom papo entre os amigos aqui. Muito obrigado pelo convite. Bom, e para quem ainda não conhece, o professor Luiz Marcelo é mestre e doutor em administração pela URGS, graduado em direito pela PUC, MBA pela FGV, Researcher pela University of California, Berkeley e School of Law. Muito obrigado por aceitar esse convite, então é uma honra a gente ter aqui com a gente no nosso FLcast. Nosso tema de hoje é sobre inteligência artificial e para abrir a conversa o Raul já vai mandar a primeira pergunta. Obrigado. Bom, o tema do nosso episódio de hoje é inteligência artificial, passado, presente e futuro. E eu moldei esse tema ali colocando passado, presente e futuro, porque como é uma tecnologia aparentemente nova, as pessoas estão descobrindo ela e as funcionalidades agora, porém é uma tecnologia que tem um passado, não surgiu do nada, né. Então eu gostaria de abrir esse nosso papo falando justamente do passado, para que o professor trouxesse alguns nomes, alguns marcos temporais, alguns marcos tecnológicos que fizeram a gente chegar no que parece ser o ápice dessa tecnologia, e a gente vai discutir se é o ápice também. Então, professor, se puder abrir nesse sentido. Com toda certeza, tá? É assim, ó. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tem que buscar como é que o conceito, né? Como é que o sistema, a forma de pensamento de inteligência artificial, ela se maturou e chegou no ponto que hoje nós estamos observando. Então, a primeira coisa que a gente precisa observar nesse aspecto é entender que nós estamos na pré-infância, eu diria até ainda no útero da mãe, em termos de inteligência artificial, do que está sendo feito. Só que já é uma coisa extremamente poderosa, chama muito a atenção, mas como o Raul bem posicionou, isso começou há muito tempo. Tá? O pensamento que está por trás da inteligência artificial, da construção da inteligência artificial, a gente pode buscar aí pelo menos 200 anos, se a gente for trazer os primeiros pensadores, né, pesquisadores que começaram a raciocinar em termos probabilísticos, que é uma das coisas que eu faço questão de enfatizar quando a gente está trabalhando sobre as origens, né, as origens científicas, digamos assim, da inteligência artificial. E por que que isso é importante? Porque o pensamento probabilístico, ele está, digamos assim, no âmago da tomada de decisão das pessoas. É que a gente não percebe isso, tá? As pessoas, elas, de maneira quase que absoluta, é um termo até perigoso de se usar, mas de maneira geral, eh, elas tomam decisões com base nas melhores informações que elas têm diante das circunstâncias que elas enfrentam. Então, e isso sempre é um elemento probabilístico, né? Se eu tenho que fazer algumas escolhas em relação a certas coisas, dadas as condições que eu estou enfrentando naquele momento, né. Então, o vários pensadores começaram a buscar, formalizar essas ideias num passado já, de certa forma, distante. Se a gente buscar, por exemplo, o principal, pensador que formalizou a ideia por exemplo, da chamada probabilidade condicional, que eu apresentei lá na nossa apresentação, né, que eu fiz questão de mostrar que é uma fórmula matemática, estatística, né, que mostra que quando nós tomamos decisões condicionadas a certos eventos que estão acontecendo ao mesmo tempo, ou já aconteceram. Então, você nunca vai tomar uma decisão no escuro, fazer uma escolha no escuro, ela vai estar sempre
condicionada e temperada por coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Todas elas, eventualmente, já ocorridas ou com probabilidade de acontecer. Isso pode parecer uma coisa meio abstrata, né? Só que isso, você tem os gênios da matemática que fizeram isso, não fui eu que fiz, né? Eles formalizaram, né? E o primeiro cara que formalizou essa concepção foi o Thomas Bayes, que eu coloquei Uhum. lá na apresentação. Ele foi o primeiro, foi um matemático francês, inglês, na verdade. Ele escreveu sobre isso, né? Ele criou a ideia da chamada probabilidade condicionada. Só que quem realmente colocou isso no papel, que ficou famoso depois, foi um outro cara, que não era da mesma geração dele, talvez uns 50, 60 anos depois, foi o Laplace, que é um francês, um gênio da matemática, né? Uhum. A França sempre foi uma escola de matemática absolutamente espetacular. E ele formalizou isso. Aí o que que diz isso? Que é a essência, por exemplo, daquilo que está por trás dos algoritmos, né, que formam ou de alguma forma, são a base de sustentação de como que se faz os cálculos, da inteligência artificial lá em cima, né, que é a probabilidade condicional. Se você está me dizendo e a gente de certa forma percebe isso quando a gente faz perguntas, faz os prompts, né, nos softwares que a gente utiliza, né, no Gemini, no ChatGPT, né, qualquer um deles, né. Você faz uma pergunta e normalmente, não é muito, difícil de ver, aparece a resposta como se: "Olha, provavelmente, diante de certas circunstâncias, você está se referindo a uma coisa que pode ser isso". Vem a resposta dessa forma, né. Uhum. O que está por trás daquilo ali? Um elemento condicional. Depois disso, né, Raul, veio uma série de pessoas, né, que de certa forma, conformaram e criaram, o pensamento da inteligência artificial em si, como ela foi construída, a partir, da Segunda Guerra principalmente, né, que aí vem o Alan Turing, né. Uhum. Eu refiro a outras pessoas, tá, mas esses outros vultos, eles de certa forma, eles andam paralelamente, a essa revolução da inteligência artificial, porque eles percebem que dentro da evolução social e econômica existem ciclos, né, ciclos evolucionários, também que eu Hum. mencionei, né. E dentro desses ciclos evolucionários você tem aquilo que se chama os pontos disruptivos, que é quando acontece alguma coisa que não estava no script. E aquela alguma coisa que não estava no script, ela altera toda a situação e você rearranja toda a sociedade em cima daquilo que está acontecendo. E o direito, na verdade, ele vem sempre a reboque dessas coisas, né. A revolução tecnológica, ela é essencialmente uma revolução econômica, ou seja, você tem um gênio, um cara fora da curva, que descobre uma forma de fazer um determinado processo, assim, uma forma, assim, de resumir a história de uma forma melhor, mais eficiente e que ofereça, recursos inimagináveis para aqueles que vão tomar aquele serviço, né. Então essas coisas andam juntas, né. E paralelamente, você tem a construção de mecanismos tecnológicos, né, que vão, acoplando ou vão encapsulando essas ideias e transformando elas em computadores, e no caso agora, que é a última revolução, né. Então tem vários períodos, assim, onde isso aconteceu, quando a máquina a vapor é uma delas, tá, que modificou completamente o perfil da sociedade, né. O surgimento da eletricidade, né, depois o surgimento dos computadores, né. E por fim, e isso é uma coisa que ainda está, de certa forma, como é que eu vou dizer assim, não está completamente consolidado, mas a maioria dos autores que eu consulto, né, que eu consultei, eles estão já, entrando um certo consenso, né, de que a inteligência artificial é um elemento disruptor dentro dessa evolução. Por quê? Porque, na verdade, todos os processos que você tem, sociais e econômicos vão ser afetados pela inteligência artificial. E pela primeira vez, que essa é uma novidade, né, porque até então, o direito, de certa forma, né, as leis, a forma como o judiciário que está sendo e vai ser muito mais impactado por isso, né, dessa vez vai ser tremendamente impactado, tá. Entre vários estudos de consultoria, né, a parte jurídica legal, ela está sempre no topo daquelas áreas de atividade profissional e econômica, né, que Uhum. vão ser mais impactadas pela inteligência artificial, né.
Então aí você tem, né, você tem uma série de evoluções históricas e tecnológicas que levaram aquilo que, por exemplo, você tem em 2022, que é o surgimento, pelo menos comercial, do ChatGPT, que foi ali que explodiu o negócio. Uhum, Mas ela já estava sendo utilizada, né, a gente pode ver nos vários algoritmos que a gente utiliza, por exemplo, nas mídias, eles têm inteligência artificial direto, né. uhum, Ou você por exemplo, quando você posta alguma coisa no Instagram, a inteligência artificial está lendo aquilo que você está e não só está lendo, que é uma coisa interessante, como ela está validando aquilo que você está escrevendo, em tempo real, né. Todas as pessoas sabem disso, tá. Se você pegar o X, é a mesma coisa. O X, qualquer coisa que você escreve, não tem lá uma pessoa monitorando, tem uma inteligência artificial. O YouTube faz a mesma coisa. O YouTube tem um mecanismo sofisticadíssimo de inteligência artificial que reconhece padrões de discurso em qualquer língua, tá? E em qualquer língua que você disser alguma coisa, ele vai lá e captura aquela informação, valida se tiver em conformidade com os ditos, né, as regras, né, da comunidade, como eles gostam de dizer, ele valida, aceita ou não aceita, né? uhum, E isso está muito em linha, o Dr. Raul também presenciou isso, né, que eu comentei, uma teoria, ou digamos assim, um framework que foi colocado por um professor de Harvard lá em 1999, que é o Lawrence Lessig, né. O Lawrence Lessig ele foi, o primeiro que, identificou que existe hoje uma união quase que, indissolúvel entre o código, ou seja, a tecnologia e a lei. Porque o que que ele estava demonstrando? Estava demonstrando que o próprio cumprimento da lei, a própria forma como você organiza, regula certas coisas, e aí sem entrar no mérito se isso é bom ou se isso é mal, tá? Só pode ser feito através de mecanismos tecnológicos. Você precisa de tecnologia para isso, tá? E ele estava certo. Tanto, por exemplo, que hoje, o que está acontecendo, tá? A gente para entrar direto no assunto, né? A tecnologia hoje, ela está permitindo que o próprio discurso das pessoas, ele seja validado em tempo real nas mídias sociais. Então qualquer coisa ali pode ser censurada, tá? Em tempo real. E, inclusive a pessoa que escreveu é plenamente identificada, né, e pode ser avisado. E não está acontecendo só no Brasil, diga-se passagem, tá? Existem outros países, e particularmente um país que está onde essa situação, em especial de controle de discurso, está radicalmente complicada, é na Inglaterra. uhum, A Inglaterra hoje está prendendo pessoas por comentários, né, e por likes, né, por você curtir um determinado comentário de alguém e a inteligência artificial faz um flagzinho e avisa a polícia, sabe, uhum. de coisas supostamente que, eles dizem que é perigoso, Sim, né. Então, é que a gente não está vendo isso, porque é aquela história do sapo sendo cozido em fervura lenta. sim. Uhum, A gente está dentro de um processo e esse processo ele está acontecendo e dessa vez, vai atingir toda a forma de você, por exemplo, aplicar, executar, defender, contrariar, né, recorrer, dentro daquilo que a gente entende como sendo os regimes legais, né. uhum, E isso é um elemento disruptivo, isso não existia antes, tá. E vai atingir desde, as partes, as pessoas, os advogados e principalmente o judiciário. Para o bem e para o mal, quer dizer, você vai ter o caminho que isso vai levar, ainda não está muito claro. E as melhores fontes, assim, que eu tenho, assim, acessado, eles são muito humildes nesse aspecto, tá. Eles não fazem nenhum tipo de previsão catastrófica, mas fazem muitos alertas, né, de que efetivamente, tem um cenário que está se vislumbrando pela frente aí que a gente ainda não consegue prever, né. Não sei se eu te dei uma ideia. Foi uma bela explanação inicial para a gente entender o passado, e Isso. agora a gente começa a entrar no presente dessa questão da inteligência artificial. Hã, Aos céticos da adoção da inteligência artificial, hã, existe o paradoxo de Jevons, né. Isso. Poderia explicar um pouco mais e do porquê que a gente tende a acreditar, sim ou não, numa utilização em profusão da inteligência artificial, que algumas pessoas podem pensar que isso é uma fase, que isso pode passar, que isso não vai pegar, é um É. termo que aqui no Brasil existe bastante, mas tu concordas com isso ou
achas que o paradoxo de Jevons, e daí se puder explicá-lo, pra gente tende, na verdade, a jogar isso para o outro lado de uma utilização em maior escala? O que é o paradoxo de Jevons? O Jevons é um grande, brilhante economista inglês, né, um polimata, é um dos, fundadores, dos criadores da revolução marginalista, né, Uhum. que é aquela que refutou comprovadamente, né, que isso é uma coisa trágica de certa forma, que as escolas de economia pouco conhecem, né, da revolução marginalista, da escola austríaca, né. Fazendo um pequeno parênteses, a escola austríaca nos anos 20 teve uma discussão fenomenal, com os marxistas, né, e a escola austríaca, através do grande Mises e do Hayek, né, refutaram e destruíram completamente todos os cânones da chamada escola marxista, né, provando por A mais B de uma forma lógica, sistemática, né, que não tinha como aquelas ideias principiológicas do Karl Marx não só não funcionarem, mas levarem a um desastre, como efetivamente acabaram levando todas as sociedades que implantaram ela. Na verdade, até meio curioso, muita gente diz que, fazendo só esse pequeno parênteses, né, muita gente diz que as teorias marxistas nunca deram certo. Pelo contrário, elas sempre deram certo. Elas sempre levaram à destruição e ao fracasso absoluto de todos os lugares onde elas foram aplicadas. Então é um sucesso absoluto, porque o Mises foi o primeiro a perceber isso, né. E o Hayek, que foi aluno do Mises, né, ele, não só pegou a ideia original do Mises, mas melhorou muito mais ela, a ideia original, né, do que era um mecanismo de mercado, mecanismo de preços, né, e conseguiu explicar isso de uma forma tão brilhante, né, e é uma coisa que é antiga, tem 80 anos pelo menos, né, Uhum. do artigo que foi publicado pelo menos foi tornado público, né, pelo Hayek em 1945, né, o uso do conhecimento na sociedade, né. Esse artigo É, a tem dispersão do a conhecimento. dispersão do conhecimento disperso, desconhecido e principalmente uma informação que é muito cara, especialmente na economia, que é a chamada informação privada. A informação privada que não é compartilhada pelas pessoas, que faz parte apenas dos agentes que estão eventualmente transacionando. Então, aquelas pessoas que estão transacionando, que têm aquela informação privada, elas sabem o custo das suas coisas, o preço envolvido nas transações, que não é compartilhado com ninguém, muito menos a autoridade estatal. E isso, só por esse detalhe, já derrubava todo e qualquer fundamento estrutural da teoria marxista, que você pode controlar preços, né. Claro, que aí vão dizer: "Não, mas você forma cartéis, você forma monopólios", claro, isso é uma outra coisa, que você trabalha numa outra dimensão, mas a ideia original da informação privada, né, que são perversões do mercado, tá, isso que tem um outro nome, né, que são falhas de mercado, né. Ou perversões que a gente pode dizer, mas, no fundo é isso, tá. Mas voltando ao Jevons, né. O Jevons foi um dos caras que, ajudou a criar junto com Walras e junto com Menger, né, os grandes criadores da revolução marginalista, né. E o Jevons, especificamente nesse caso, ele falava? Ele dizia o seguinte, né, o paradoxo dizia o seguinte, que quando foi criada uma forma mais eficiente de você utilizar, por exemplo, carvão, né, Uhum. máquinas a vapor mais eficientes, né, porque foi um livro que ele escreveu em função de coisas que estavam acontecendo, na Inglaterra durante a Revolução, Industrial, né. Ele dizia o seguinte: Você não teria uma diminuição do uso pelo uso mais eficiente, do carvão. Pelo contrário, o fato de você tornar mais eficiente, você traria melhores condições de você amplificar a utilização daquele recurso. E aí o CEO na verdade foi através dele que se revigorou o paradoxo de Jevons, né, o CEO da Microsoft, vocês não me perguntem o nome dele, que é um indiano apenas, que eu não estou me recordando agora, mas é um indiano, né. Ele fez um Twitter e relembrou desse detalhe, publicou o Twitter, né, no X, né, onde ele afirma com todas as letras que está ocorrendo, o que vai ocorrer com a utilização da inteligência artificial é exatamente o mesmo processo que aconteceu com a utilização mais eficiente de recursos. Você vai tornar tão barato a utilização da inteligência artificial que ela vai ser utilizada por todo mundo. Então é um recurso que vai ser praticamente, não diria invisível, mas ele vai estar onipresente em Vai qualquer entrar no cotidiano das no pessoas. cotidiano, você vai estar utilizando. E de novo, é importante que fazer essa ressalva. Eu não quero dizer com isso que isso é bom ou que isso é mal, tá.
porque tem muita gente que gosta de fazer lacração em cima desses assuntos, tá? Não é o caso. É você entender que existe um recurso que está à disposição e que ele pode eventualmente tornar, como aconteceu na Revolução Industrial, muito mais barato, uma quantidade absurda de processos que são automatizados, né? E por conta dessa automatização, você disseminar ainda mais o seu uso, que é o paradoxo de Jevons, que pode ser aplicado em uma quantidade absurda de coisas. E por isso que essa situação está muito relacionada a esses economistas que viram esse tipo de coisa, né? E o Jevons, ele, a partir dessa observação em relação à utilização do carvão, o CEO da Microsoft observou aquilo ali, cara, vai acontecer a mesma coisa com a inteligência artificial. Ou seja, nós teremos em uma velocidade absurdamente rápida, que é outro detalhe que escapa muitas vezes à análise das pessoas, tá? Por que que eu digo isso? Porque nós podemos prever que, por exemplo, nós estamos em dezembro de 2025, né? O período de meses e anos hoje está ficando muito curto, digamos assim, para você explicar o que está acontecendo. Eu já vi autores, né, bons autores, né, não lacradores, né, dizendo que hoje você pode esperar mudanças assim paradigmáticas, né, a partir de 3, 4, 5, 6 meses, tá? Em face dos investimentos assim, completamente descomunais que estão sendo feitos nesse sentido, tá. Então a gente pode esperar sim, que não é uma coisa passageira, tá, é uma coisa que veio para ficar. O passo que isso vai acontecer, eu acho ainda difícil de prever, porque por várias razões, tá. Primeiro porque, a gente ainda só tem uma noção da escala, do que está sendo feito. Por exemplo, vou dar um exemplo sobre isso, né. Você tem entrevistas do Jeff Bezos, o CEO da Amazon, em 1995, ele andando com um Honda, tá atravessando a ponte ali, ah, a Bay Bridge, ali em São Francisco, né, e você nunca poderia imaginar que a Amazon chegaria a se tornar o que chegou a se tornar hoje, né. Então você está falando de 30 anos, tá, 30 anos, ou seja, 95 a 2005, 2025, tá. E aí se tornou que ninguém imaginava que a Amazon seria o que seria hoje em 1990. Todo mundo dizia: "Não, isso não vai dar certo", e todo mundo falava isso, né. O fato de você entregar em casa livros, né, porque na época começou Sim. com livros, né, e hoje é um marketplace para qualquer coisa. E não é inclusive o único e não é nenhum dos melhores em preço. Hoje você tem vários players fazendo a mesma coisa, né, com critérios e logísticas totalmente, competitivas e melhores, tá. E no caso da inteligência artificial vai ser a mesma coisa, tá. Ela vai se tornar já a partir desse ano 2026 uma commodity que você vai utilizar em tudo, inclusive, isso eu também faço uma referência nas minhas apresentações, né, o Jensen Huang, que é o CEO da NVIDIA, que hoje é a empresa mais, ah valiosa do mundo, né, ela deve estar em torno de uns US$ 5 trilhões de valuation, né, que ela fabrica as chamadas, GPUs, né. Que é o instrumento principal. Só fazendo um parênteses, a S Nvidia é na corrida ao ouro venda a paz, né. Exatamente. Ela tá vendendo, na verdade, um mecanismo que vai propiciar todas esses players chegarem lá, né. Exatamente, exatamente. E quando perceberam que a GPU tinha esse potencial, o valuation dela explodiu, né, porque quando viram que aquele era um mecanismo, específico, né, que seria utilizado pelo menos nesse próximos períodos, sei lá, de talvez 6 meses a 1 ano, com esta tecnologia, que é importante que se diga, né, a a NVIDIA tornou-se aquilo que se tornou. Agora, e esse é um ponto interessante, tá, ela já está sendo desafiada, né, por outros players, extremamente poderosos, alguns deles estão vindo agora do Japão, tá. O Japão, é um país que nesses últimos anos, eles perderam de certa forma uma proeminência tecnológica, né, especialmente depois que eles, perderam, digamos assim, a liderança na fabricação, né, dos chamados dispositivos essenciais para a fabricação de circuitos integrados, né, Uhum. que ficou a cargo de uma empresa espetacular da Holanda chamada ASML, que é a única no mundo. Ela fabrica uma máquina que custa hoje US$ 500 milhões, uma única máquina dela. E essa máquina só pode ser exportada para determinados países.
né, Uhum. tem que ter autorização de governo, especialmente do governo americano, para ela ir para determinados países, né. Uhum. Um caso curioso é que a China comprou uma dessas máquinas, né, e tentou fazer engenharia reversa e quebrou a máquina. Quebrou a máquina. E como é que eles descobriram isso? Porque a máquina parou de funcionar e tiveram que chamar os engenheiros lá da SML, que é uma empresa holandesa, né, e eles foram lá e eles viram: "Olha, isso aqui só pode ter acontecido porque alguém mexeu na máquina", né. Uhum. E realmente, né, descobriu porque os chineses Faz parte da faz cultura, parte da claro. cultura deles, fazem engenharia reversa de tudo, né. Mas por trás dessa, ah, dessa história, digamos assim, pitoresca, né, existe uma guerra brutal de desenvolvimento tecnológico. Então os japoneses, percebendo que eles estavam fora desse mercado, eles começaram a investir, esse assim, pesadamente para tentar recuperar esse predomínio ou pelo menos pegar um share do mercado para voltar a produzir, produtos altamente sofisticados com preços competitivos para chegar em determinados segmentos de tecnologia. E eles estão conseguindo, eu acho que eles vão conseguir. Então é um segmento que, como eu falei, né, é um segmento que está tudo em aberto, né. Uhum. E por isso que hoje você tem, investidores, né, muitos investidores, assim, ó, derramando milhões e bilhões de dólares para ter a esperança de pegar, sei lá, um valuation da sua das suas ações compradas, sabe, e valorizar 1.000, 2.000, 10.000% em um ano, Uhum. né. Assim como, por exemplo, pessoas que, por exemplo, compraram ações da Apple nos anos 90 e ficaram em 10 anos, 15 anos, ficaram milionários, Uhum. né, porque realmente tinham e nem sabiam disso, né. E o pessoal que estava na Nvidia foi a mesma coisa, né. E essa é uma das coisas maravilhosas do capitalismo, né. Quer dizer, você da noite para o dia você faz uma disrupção e, aquilo ali muda o paradigma, né, de funcionamento, de resolução de problemas, e acaba realmente sendo uma mina de ouro para as pessoas que acreditaram naquilo ali, né. E isso está acontecendo e vai acontecer em escalas, assim, inimagináveis, né, em termos de inteligência artificial. Mas tu acha que a inteligência artificial já é uma disrupção neste momento ou Já ela vai se tornar algo menos? porque assim, ó, disrupção, a gente, vamos falar em termos daquilo que os grandes especialistas falam, né. E aí os 2 principais, assim, que eu gosto de citar é o Schumpeter, né, o Joseph Schumpeter, que é o grande pensador da chamada destruição criativa, né, e ele criou os chamados, 5 modelos, as 5 ondas de disrupção, de desenvolvimento, onde ele mapeia cada um dos ciclos, né, e nós estamos nesse momento no chamado na sexta onda, né, o início da sexta onda. E vários autores, embora isso não seja uma coisa totalmente ainda, consenso entre as pessoas que estudam isso, mas alguns já podem ser descartados como errados, né, e tem alguns que já identificaram que efetivamente nós estamos, isso é importante, nós estamos no período de disrupção, está começando ele. E por que que é começando? É porque vários processos, e isso que eu faço questão de enfatizar, especialmente para os operadores do direito, tá? Que, a forma como você, por exemplo, lida com certas coisas no campo empresarial, então, nem se fala, tá. Se você pensar, por exemplo, métodos, processos produtivos internos, processos de controles, né, enfim, dentro da própria empresa, administrativos, né, de logística, tudo controlado por inteligência artificial, né, isso já é uma coisa consagrada, ou seja, você já tem isso, tá. Uma empresa hoje, por exemplo, você não consegue vamos dar um exemplo, tá. Tu não consegue imaginar, por exemplo, uma administração de estoque de uma empresa como a Mercado Livre, ou da própria Amazon, ou qualquer outra empresa que, por exemplo, esteja na China, que a gente já viu inclusive a gente vê isso nos clipes, né, nos vídeos que eles mandam, né, do funcionamento das chamadas warehouse deles, né. Uhum. Você vê os robozinhos funcionando, né, são talvez até milhares deles funcionando simultaneamente, né, carregando produtos de parte a parte de uma warehouse para despachar para os consumidores. Aquilo ali só funciona por inteligência artificial, tá. Então, na verdade, você não consegue, e esse é que é o ponto, respondendo a tua pergunta, tu não consegue imaginar você ter um competidor que não utilize aquela tecnologia para trabalhar no mesmo isso não é possível tu fazer isso aí. Tem que bote pessoas no lugar de robô. Não tem como, você não consegue, tá. Você tem hoje, na China, tá,
você já tem empresas funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem parar. E isso já apresenta um uma ruptura em si mesma, tá. Porque a pergunta que decorre desse sistema que eu compartilho com todos aqui, né, é o que que você faz com a CLT? Você está entendendo? O que você faz com a CLT? Se você tem, por exemplo, todo um sistema de logística, onde praticamente 80% das atividades, elas já não são efetuadas por mãos humanas, tá. Como é que você contempla uma coisa que hoje pode ser chamada de completamente anacrônica, né, no Brasil então nem se fala, né, com essas revoluções que já estão vindo, né. Então, não é uma questão de se vai ou não vai acontecer. A questão é saber qual é a profundidade que nós, no caso no país, nós vamos estar, abertos, né, e capazes de absorver e utilizar essa revolução, tá. Porque tudo depende de mudança legislativa, né. Porque as empresas elas inovam na medida que elas têm um ambiente propício para fazer inovação, tá. É fato isso, né. Então se você por exemplo, tem várias empresas, isso já foi filmado inclusive que eu vi a filmagem, né, empresas, na parte de agricultura em Israel, tá, onde eles fazem todo o controle, a coleta, de frutas, né, laranjas, se não me engano era laranjas que nos pomares, né, são pomares todos eles, na época de colheita, onde você tem máquinas e você tem drones, todos eles controlados por computador fazendo a medição para ver se a fruta está pronta para ser colhida, o drone vai ali, captura e leva para o local, tudo controlado por inteligência artificial, né. Aí você pergunta: "O que que você faz com as pessoas que eventualmente estariam envolvidas na colheita, né, desse tipo de produto?", né. Você vai para o campo para você, emprega, sei lá, no Brasil isso ainda vai demorar para acontecer, por razões que a gente já conhece, né, mas em outros países isso já está acontecendo, tá. Então, só enfatizando, né, isso já é uma coisa que vai ser já é inexorável, não tem mais rever isso vai provocar uma ruptura total dos processos produtivos, né. E você vai ter num espaço muito curto de tempo, que inclusive é mencionado por vários desses autores, onde você percebe que existe uma preocupação de como você faz uma reciclagem desses profissionais que de uma hora para outra, ou seja, talvez em menos de um ano, vai ter uma revolução dentro do seu ramo de atividade e que eventualmente vão ter que ser de alguma forma, deslocados, né. Eu tenho, inclusive em sala de aula, eu tenho alunos que já me disseram: "Olha, dentro do nosso departamento jurídico lá foram tirados 80% das pessoas, por conta da aplicação desses softwares, né, de inteligência artificial, onde se contratou, profissionais com, menos gabarito, não precisa ser um advogado, não precisa ser um acadêmico de direito formado, né, simplesmente para gerenciar o fluxo de informação, passando para não mais para 10, mas para 2 ou 3 advogados no máximo, uma redução de 70%. Isso em todos os ramos, né. Isso já está acontecendo para os profissionais de direito. Quando não chegar explicitamente na ponta, ou seja, quando for chegar, que é uma coisa que eu imagino que em 1 ou 2 anos, não sei se em 2026, mas provavelmente já em 2027 nós já vamos eventualmente, ver alguns testes nisso, né. Por exemplo, audiências feitas com a concordância das partes, né, você, eh, partir para uma decisão que vai ser feita por uma máquina de inteligência artificial, né. Você vai apresentar, eu consigo imaginar coisas, né, doutor Raul, se a matéria for puramente direito, sem Uhum. necessidade de provas, né, provas materiais, você apresenta, você faz a leitura dos argumentos das 2 partes, e a própria inteligência artificial, considerando os elementos que ele já tem, a base de dados e os fundamentos, ele analisa aquilo ali e dá a melhor solução probabilística, tá, dentro daquele, eh, ferramental que eu mencionei para vocês, que resolva de acordo com, aqueles elementos que foram trazidos aos autos, né. Num caso que eu acho até, mais simples, né, sem o exame, por exemplo, de testemunhal, né, sem o exame, por exemplo, de provas, né. Eu acho que isso talvez em 1, 2 anos, provavelmente já vai acontecer. Vamos torcer que a justiça brasileira
Do jeito que tá, às vezes ela não entende bem assim, né, só lei pela lei. Talvez já esteja acontecendo, só não à luz dos Nã fatos, né, talvez exatamente. dentro dos gabinetes É de possível. forma velada já esteja É acontecendo. possível, é possível, é possível. Essa explanação me abriu várias dúvidas, várias Desespero, de repente, doutor Raul? não, talvez um pouco, eu quero abordar primeiro, assim, envolvendo empresas de inteligência artificial. Sim. A gente tem GPT, Gemini, o Grok, talvez sejam essas Copilot. Copilot sejam os principais Sim. atualmente, mas essas são mais, inteligências artificiais gerais, Generalistas. Sim. generalistas, Sim. exatamente. Sim. O senhor acha que é possível haver um movimento de winner takes all, ou seja, surgir uma empresa que vai levar todo o mercado, ou a tendência é o contrário, é haver uma pulverização de serviços de inteligência artificial? O movimento econômico, ele sempre começa no mesmo sentido, tá? Você tem sempre uma pulverização, tá? Então, por exemplo, você tem 2 grandes modelos hoje de inteligência artificial que são os modelos que são utilizados neste momento, pelas empresas para fazer os seus sistemas, que é o LLM e o SLM, né. O LLM é o Large Language Model, né, os modelos de linguagem ampliada, né, amplificada, grandes, né, e o Small Language Models, né, que são os menores, mais, personalizados, mais específicos. Então, de uma maneira, assim, simples da gente entender, você teria de certa forma, seria a mesma coisa que já existe, tá, a gente inclusive já tem várias inteligências artificiais que trabalham dessa forma, que é o digamos assim, para o leitor leigo entender, seria assim um ChatGPT Jour, né, especificamente sobre aquela área, onde ele tem uma vasta noção, do que é o repertório jurisprudencial, doutrinário, legal, tudo junto e misturado, e aí que vem a grande sacada da chamada inteligência artificial generativa, Uhum, tá. Ela cria teses, tá. E isso é uma coisa que já está criando disrupção, tá. E o que tu mencionou é bastante, assim, procedente, né, porque tem coisa que a gente não sabe, né. Porque quem tem recursos hoje e pode fazer um investimento pesado em inteligência artificial, efetivamente deve estar utilizando e a gente não sabe. Isso é uhum. fato, tá. Só que na ponta, a gente ainda não sentiu esse efeito. E tem uma coisa que no caso nosso, né, do chamado usuário final, que vai pegar bastante, é que o tempo do judiciário está cada vez mais distante do tempo das partes, das pessoas. Já era ruim, como estava antes, agora vai ficar muito pior. Porque no momento em que você tem ferramentas de otimização que, hã, transformam a possibilidade de você realizar negócios numa escala infinitamente mais rápida, com resolução de problemas decorrentes de assimetria de informação, que a gente mencionou, porque basicamente esse é o grande problema quando você faz um negócio, né, resolver problema de assimetria de informação. As 2 partes, elas assinam um acordo quando elas resolvem: "Olha, temos uma base comum, tenho interesse, assinamos, manda ver". Não é assim? Sim. Esse é o princípio básico, né. E qual é o grande elemento de restrição que você tem para fazer esses chamados negócios, dentro do nosso jargão jurídico, os negócios jurídicos, né. É você ter a noção exata de quanto de informação pertinente eu tenho aqui e quanto que a outra parte tem de informação pertinente, que é de interesse e que me faz ter a certeza que, o negócio tem viabilidade, né. O que que já está acontecendo? Na medida em que as bases de dados, né, elas se ampliam, especialmente as específicas, que é o caso da tua pergunta, né, Uhum. você vai ter uma redução drástica de assimetria de informação. Então você vai ter, por exemplo, que é uma coisa que eu prevejo, no máximo 2 a 3 anos, eu já até tinha comentado, né, doutor Raul, que, eu estava imaginando que o prazo seria entre 3 a 5 anos, né, que eu comentei, né. Eu acho que vai ser até menos do que isso, entre 2 a 3 anos, tá. Vai ser revolucionário, né. Você, tem a capacidade, por exemplo, de, através de bases de dados que estão cada vez mais ampliadas, você, ter a informação necessária para tomar uma decisão, ou até mesmo uma recomendação do próprio assistente de inteligência artificial, que é uma coisa que, a qualquer momento vai estar disponível com a gente, sentado na nossa mesa, né. Você vai perguntar para a inteligência artificial usando linguagem natural, né, porque ele é um especialista naquilo, tá. Ele não é um especialista generalista, ele não pergunta sobre
eh, sobre tudo e mais um pouco. Não, sobre as questões jurídicas, enfim, ou de investimentos, Sim, né, ah, da sua área específica. da sua área específica, né. Existe já uma inteligência artificial que pouca gente conhece, né, a BlackRock tem uma inteligência artificial chamada Aladdin, né. Enfim, hoje a inteligência artificial mais sofisticada do mundo em termos de investimento, processa bilhões, trilhões de informação, simultaneamente e toma decisões de forma independente, né, baseado naquilo que está acontecendo e previsões, né, todas probabilísticas, né, daquilo que vai vir pela frente. Então, na verdade, isso é uma realidade, tá. E à medida em que, isso ainda mais ele traz presente a previsão do Jevons, tá. Por quê? Porque na medida em que você vai ter uma ampliação de utilização desses recursos a custo cada vez mais baixo, você vai ter uma probabilidade, eu sempre faço essa ressalva, né, de diminuição de conflitos, Uhum. né. É óbvio, se eu tenho informação pertinente da minha parte, que pode me fazer evitar de quebrar a cara ali na frente com um negócio, seja em que nível que for, até, por exemplo, contratação com o Estado, né, principalmente, né. Uhum. Porque contratação de Estado, quando você faz mal e você investe muito, você quebra, né. Enfim, que é um outro departamento de qualquer tipo de, contratação. Mas se você tem a informação e você, não está disposto a, por exemplo, a apostar alto, né, baseado na informação, você sabe que se você fizer, um investimento errado e você tem a informação do assistente de IA te dizendo: "Não, a probabilidade é altíssima de dar problema", você não vai fazer. Então, o que que você vai evitar? Né? Você vai evitar, eventualmente, um conflito, interminável, né, de gastos intermináveis, onde uma das partes, por exemplo, pode, jogar com você até a perder de vista, porque não tem nada a perder. Agora vocês imaginem a consequência disso para agentes, né, que estão negociando e têm condição de ter esse tipo de recurso, né, que é o que o Jevons falava, né. Você vai ter o recurso disponível a um preço muito mais baixo que vai resolver o seu problema específico, através de um SLM, né. E o que que vai acontecer? Ele vai evitar uma série de litígios. Então você tem uma tendência que pelo menos uma determinada camada, de agentes econômicos, ela vai, pular fora das soluções judiciais, completamente, tá. Porque vai ser muito mais barato, é uma lógica puramente econômica, Hum. né, puramente econômica. E aí isso tem um impacto, principalmente para o exercício da advocacia. É óbvio, né. Porque se você não tiver, adaptado, familiarizado, né, e não só isso, mas sabendo, potencializar o seu trabalho, né, que pode surgir aí uma grande oportunidade para os especialistas nisso, quer dizer, que é uma coisa que eu sempre recomendo, tem que começar a utilizar desde agora, né, para chegar ali na frente e saber o que está acontecendo, porque em qualquer momento, né, qualquer área de conhecimento, né, que a gente imagina, por exemplo, que isso aí vai ter, efeitos, digamos, no caso que a gente tem mais familiaridade na área jurídica, mas na área médica é uma revolução que está acontecendo, especialmente no diagnóstico, né. É literalmente revolucionário, né. Então são coisas, realmente disruptivas, né, e está recém começando, tá. É assim, ó, é a fase, assim, do talvez da primeira semana, né, do fetinho da inteligência artificial sendo gestado, né. Uhum. Bom, antes de a gente seguir com a conversa, uma pausa rápida para agradecer a Liberta Investimentos, que acredita no poder das ideias e no valor da liberdade, por isso apoia iniciativas como o Fórum da Liberdade e o FLCast. Vamos lá, seguimos em frente com o Vamos. nosso episódio. Eu não lembro se foi o próprio CEO da Nvidia que falou. Tem aquela frase: "Você não vai perder o seu emprego para a inteligência artificial, Isso aí, e sim para alguém que saiba utilizar a inteligência artificial". verdade. Mas é 100% porque a gente está vendo um movimento, na verdade, alguns escritórios já começam a desligar, Sim, a gente vê mão de obra, por exemplo, na agricultura sim. sendo colocada em risco. Será que é possível a gente vislumbrar daí passado, presente, talvez a gente já tenha dado uma pincelada, mas num futuro mais distante, a gente se aproximar de uma sociedade de inércia, digamos assim, onde tudo é máquina, onde tudo é inteligência artificial, e daí ideias como renda básica universal tenham que surgir mais forte? Eu tô vendo a cena perfeita na minha frente, tá. Não sei se os colegas, viram, mas enfim, até para os nossos, ouvintes, né, a nossa audiência, né, tem um filmezinho de 2007 chamado Wall-E, né. Uhum.
2007, tá? É um desenho, na verdade, né, que é basicamente essa distopia que você está mencionando. Você tem uma nave que está vagando no espaço, onde você tem milhares de pessoas obesas, completamente, inúteis, de certa forma, porque tem disponibilidade infinita de recursos, mas há muito tempo pararam de fazer qualquer coisa por conta dos recursos que estão disponibilizados pela inteligência artificial, eles não precisam fazer nada, tá. Uhum. Eu acho, e assim, ó, como eu gosto muito de falar sobre isso, né, eu não tenho hoje condição de fazer uma previsão, pelo menos nesse curto prazo, se uma coisa dessa vai acontecer, tá. Porque a frase do Jensen Huang, né, que é o CEO da NVIDIA, né, ele fala no sentido do seguinte, que é uma coisa que muitos profissionais já estão fazendo, né. Você pega a ferramenta, né, a ferramenta de IA, e você começa a utilizar para resolver problemas específicos dentro daquela área de conhecimento que você está utilizando, né. Então, naquele momento, você, utiliza aquilo que está aquela, expertise que é uma coisa incomensuravelmente mais poderosa do que qualquer consultor que você colocar do lado para perguntar de forma barata, né. Você pode resolver qualquer problema instantâneo naquele exato momento, tá. Então, na área da agricultura, que é uma coisa espetacular também que está acontecendo, você tem ajustes, por exemplo, de gotejamento em determinadas lavouras, onde você tem problema, por exemplo, de seca extremamente pesada, né, conforme a mudança climática de ventos, a própria inteligência artificial faz a leitura, climática daquele momento, aumenta ou diminui, né, a frequência do gotejamento, literalmente o necessário para fazer com que aquela planta, aquela cultura ali se desenvolva, né. Isso já está acontecendo, isso já é fato, tá. Então, o que que de certa forma, isso já pode prever? Você vai ter, um deslocamento profissional com toda certeza, tá. Eu não sei, eu sou do tempo, por exemplo, que eu sou jovem há mais tempo, né, eu cheguei a assistir, aquelas figuras, assim, eh, anacrônicas dos chamados vogais na justiça do trabalho, né. Uhum. Que não tinham mais nenhuma utilidade na justiça do trabalho, mas ficaram ali, né, sentados na frente do lado do juiz, durante pelo menos 40 ou 50 anos, depois da aprovação pelo Vargas, né, pelo ex-presidente, né, e até serem eliminados, né, o Brasil tem essas características, tá. Então, existe uma diferença entre você, por exemplo, olhar aquilo que está acontecendo, por exemplo, na China, Taiwan, Japão, tá? Singapura, né, Coreia do Sul, tá, daquilo que está acontecendo ou pode acontecer no Brasil, tá. É muito diferente, porque primeiro nós temos uma cultura diferente, segundo nós temos uma capacidade, de mudança legislativa, muito, diferente daquilo que é feito nos outros países, tá. Os Estados Unidos a mesma coisa. Os Estados Unidos, de certa forma, eles estão enfrentando uma espécie de uma autorrevolução, porque eles estão percebendo que a Ásia está assumindo protagonismo, tá, com toda certeza, tá. E aí, de novo, a gente não faz, análise ideológica de certo e errado, tá. A China tem as suas mazelas políticas e ideológicas, né, e isso tem o seu lado, bom, tem o seu lado ruim, do ponto de vista social e econômico, mas é inevitável chegar à conclusão que para determinados processos produtivos, né, o que os chineses estão fazendo hoje, especialmente em determinadas províncias tecnológicas, como a província de Shenzhen, né, é um, sei lá, talvez 5 a 10 vezes maior do que o Vale do Silício nos Estados Unidos. E você tem um problema de geracional nos Estados Unidos, tá, que é uma coisa que ainda não foi vencida, né, que tem muita discussão política, você tem que vencer determinadas barreiras ideológicas, mas especialmente de alocação de poder, coisa que você, tem menos dificuldade de fazer na China, para o bem ou para o mal, tá. Mas essa situação ela não tem como você, imaginar, por exemplo, que vai se criar uma certa diferenciação social, onde, determinados grupos de pessoas, né, por exemplo, a partir de uma certa idade, eles vão estar completamente deslocados da realidade do mercado. Isso é uma coisa previsível que aconteça. Por quê?
porque esse gap geracional, ele está ficando muito pequeno em face das mudanças que estão acontecendo. Eu me lembro, é uma coisa que inclusive eu menciono nos cursos, né, que eu peguei praticamente todos os períodos de desenvolvimento tecnológico dentro dos tribunais, né. Eu peguei a fase onde você tinha máquina de escrever para fazer peticionamento, depois surgiu o computador com impressoras matriciais, você tinha gente que fazia pesquisa para você nas bases de dados e entregava uma lista de jurisprudência, né, e você juntava nos autos, nos processos, até chegar no nível que a gente está assistindo hoje, né, onde você tem em tempo real análise, né, e vai chegar em determinado momento, coisa que já existe, né, a Uhum. própria IA, ela vai no caso dos juristas, né, ela vai fazer a pré-seleção, e ela vai dizer aqueles casos que são mais aderentes ou não para aquele caso concreto que está acontecendo, inclusive dizendo a probabilidade eventual de se ganhar ou perder aquele processo. Já imaginou? Isso é uma coisa que para ontem, isso deve acontecer ainda em 2026, no máximo 2027, né. Então vai ter sim, vai ter um problema. Agora, digamos, eu acho perigoso fazer esse tipo de previsão, porque a gente não tem, noção do quanto que isso vai, de quanto tempo isso pode demorar. Por 2 razões, tá. A primeira é que essas alterações, elas não são feitas no Brasil, tá. O Brasil é apenas espectador nessa revolução, tá. O volume de investimentos que a gente tem hoje em termos de inteligência artificial, genuinamente empresarial, esse é outro problema, né, é o segundo problema, é pífio, comparado com o que está sendo investido nos 3 grandes centros. Quais são os 3 grandes centros, né? China, Estados Unidos e União Europeia. China e Estados Unidos correspondem hoje a quase 90% do investimento em inteligência artificial. A União Europeia está muito atrasada. E o Brasil escolheu o modelo europeu para se associar em termos, mentais, né, o modelo mental de inteligência artificial, né. E o segundo problema é que o investimento brasileiro não é investimento privado, não é investimento de empresas, né, que querem, criar, tem investimento, tem, mas ele não é comparável com aquilo que Hum. está acontecendo lá. Nós vamos comprar, é muito provável, aliás, mais provável que nós vamos comprar esses produtos e vamos adaptar para a realidade brasileira, né. Porque a maioria do chamado investimento, ou a esmagadora maioria, digamos 99% do investimento pesado feito no Brasil é estatal. E investimento estatal, a gente sabe que, a eficiência dele é próxima de 10%, se tanto, né, porque o resto se perde em coisas inúteis, né. Então, você tem, essa capacidade, né, dessa situação se aprofundar, mas vai ter, módulos diferenciados e, digamos assim, graus, muito diferentes, né. Então, é uma das coisas, assim, que a gente mais um dos momentos tecnológicos mundiais que o Brasil está ficando para trás, né, mais uma vez, né. Você é mais uma vez um espectador. Mais uma vez um espectador, né. Poderia fazer isso, mas, tudo que está ocorrendo agora está caminhando na direção contrária. Porque você vê, por exemplo, essa reforma tributária que foi aprovada, que basicamente é um aumento brutal de impostos e tributos, eh, cujo efeito nefasto ainda vai ser identificado a partir de 2026, ele vai impedir ainda mais a eficiência, a melhoria e eficiência, porque vai, assim, extrair mais recursos das empresas, né. Então as empresas vão ter mais dificuldade de fazer inovação, portanto vai ficar mais, condicionado em investimento estatal que é sempre, sempre, historicamente, é menos eficiente, né. Então, esse é o cenário que a gente está vendo pela frente, né. Então, a gente tem que, de certa forma, hã, não só se adaptar, mas talvez criar mecanismos para tentar reverter, né, isso aí, né, de alguma forma, né, porque Uhum. o país tem 210 milhões de habitantes, né. Se não houver uma melhoria nesse cenário, econômico, né, de eficiência, eh eu acho que essa profecia de dizer que, pelo menos no caso do Brasil, a gente tem uma classe não digo inúteis, né, mas pessoas que tenham que se reciclar pesadamente, no Brasil não vai ser muito provável de acontecer, pelo menos no curto, médio prazo, né. Uhum. Mas em outros países sim.
Pelo menos as pessoas vão ter que se qualificar, né. Com toda Isso com certeza, certeza é algo que vai com toda que veio certeza, para ficar, né. com toda certeza. Bom, extrapolando um pouco, puxando um pouco da tua última resposta Sim, e levando para um cenário de geopolítica, sim, tu no vamos desconsiderar que a Europa, que é 10% da produção de inteligência artificial, sim, nós temos então aí uma polarização Estados Unidos-China. Os Estados Unidos têm uma polarização interna que precisa superar em termos de aprovação política, alternância de poder, questões que a China não enfrenta, pelo menos, ok, tem ali uma certa disputa interna no Partido Comunista, mas isso não não é chega, comparável. não é comparável de forma Não, alguma. não. E daí a gente, abstraindo a questão ideológica do ser bom ou ser ruim, a gente pode imaginar um cenário em que um estado mais dirigido vai tomar a frente Sim, tecnológica nos sim, próximos anos? sim. No caso do Brasil, eu vejo isso como um risco muito grande acontecendo. Não está seguindo um modelo liberal, né, de descentralização e pulverização do mercado. Pelo contrário, é de centralização total em Brasília de seus processos, em Uhum, tudo, tá. Essa reforma tributária, nesse aspecto, é uma catástrofe, em termos, assim, de autonomia dos estados, por exemplo, dos municípios na sua capacidade de legislar, né, uhum, sobre tributos, né. E a gente sabe que a disponibilidade de recursos, ela é essencial, porque é o próprio sangue da sociedade, tá. Se você concentra tudo numa burocracia política, hã, que está concentrada em Brasília, é óbvio que você já pode esperar que vai ser ineficiente, uhum. tá. É óbvio que vai ser ineficiente. Hum. Então, no caso do Brasil, quem é que tem recursos infinitos, por exemplo, para criar um estado, hã, digamos assim, um pantagruélico, né, uma coisa, elefantoide, vamos dizer assim? O Estado, né. Uhum. Que de certa forma a gente já está vendo, por exemplo, no poder que a Receita Federal está assumindo, né. A Receita Federal hoje é, de certa forma, A IA ajuda muito, né, mas com toda certeza, com toda certeza. O exemplo mais, assim, mais contundente dessa afirmação, Raul, é justamente aonde que está sendo feito o investimento pesado, né, que é um investimento pesado feito para extrair riqueza da população, tá. E a gente vai ver que, a partir de janeiro desse ano, né, nós vamos ter um surto, né, um spike, assim, de tributação sem precedentes, tá. Determinados, modelos de negócios, né, eles podem ser varridos no mapa, né. Uhum, Eh, uma coisa, por exemplo, já se está percebendo, né, porque na verdade o que que aconteceu, especificamente nessa área? Foi observado nos últimos anos que a tecnologia, a partir, né, dos ciclos de mudança das ondas, né, os ciclos de paradigma, as mudanças tecnológicas, criaram novas formas de criação de valor, que a uhum, essência da produção de riqueza é a criação de valor. Se você não tem criação de valor, você não tem riqueza, porque a riqueza e a produção de valor é percebida por terceiros, e não pela própria parte. Eu posso me julgar um deus, mas se as partes, né, no caso, né, se o mercado não achar que eu sou o cara, eu não sou o cara, uhum, porque a riqueza, ela é percebida por terceiros, né, que é a grande sacada da revolução marginalista, né, ou seja, ela é subjetiva, tá. Então, o que que acontece? Você tem, um problema, grave nisso, porque na medida em que toda a concentração tecnológica hoje, ela é baseada em extrativismo estatal, isso vai suprimir a possibilidade das empresas, especialmente na área industrial, de serem inovadoras. No Brasil isso é ainda mais crítico, uhum, porque a indústria no Brasil, ela foi, paulatinamente nos últimos 40 anos, praticamente reduzida a montador, né. E o Brasil tinha uma espetacular de uma indústria nos anos 70, 80. Espetacular, ela correspondia a uma bela parcela da riqueza brasileira, né, da produção do PIB brasileiro. E hoje ela praticamente desapareceu. uhum, Então para onde que veio a cobrança de tributos? Para o setor de serviços, né. Então hoje os streamings, hoje toda essa parte que está relacionada à produção de software e de streamings, né, de internet, né, mídias principalmente, está sendo pesadamente penalizada pelas barbaridades lá que foram aprovadas no Congresso, tá. Então, a gente de certa forma,
Ah, de novo, né, uma coisa é você falar da realidade brasileira e outra coisa é você falar da realidade do exterior. E no exterior você tem que separar as coisas, né, separar, Estados Unidos, que está sofrendo exatamente esse processo de autofagia interna. A União Europeia não foge muito dessa situação, eu acho até que a União Europeia está com uma situação ainda mais grave nesse aspecto, né, porque a questão da União Europeia ela enfrenta um problema institucional da própria criação da União Europeia, né, ou Hum. seja, da briga, né, de Bruxelas com os países membros, né, que cada vez mais estão se rebelando contra as atitudes da chefia da cabeça da União Europeia. E você tem a Ásia, tá? A Ásia está correndo por fora, tá? E é interessante que o modelo que os asiáticos pensaram, ah, porque eles investiram muito para tentar entender, e na verdade o cara que identificou isso foi um historiador norte-americano, inglês, naturalizado americano, que é o Niall Ferguson, né. Hum. O Niall Ferguson que escreveu, livros espetaculares sobre isso, né, ele desenvolveu a ideia do chamado aplicativo, o app da produção de riqueza, o aplicativo da produção de riqueza. Então ele tem vários itens ali que ele aponta como sendo essenciais para você criar riqueza. Os chineses estudaram isso. Eles estudaram Mises, eles estudaram Hayek, eles estudaram o que que a escola marginalista fez. Tanto que o ambiente de negócios, para qualquer empreendedor na China, comparado com o brasileiro, é insanamente mais fácil de trabalhar lá. Não tem comparação. Agora, é claro, você tem regras, tá? E as regras são ditadas pelo partido, tá? E eu não estou aqui dizendo que está certo ou que está errado, simplesmente é assim. Agora, se eu quero, por exemplo, criar uma fábrica lá, de qualquer tipo de insumo, né? E, e consigo financiamento, não é difícil de se conseguir lá, esse tipo de financiamento. A legislação trabalhista ela é muito mais flexível, você consegue ter muito mais liberdade para contratar e demitir. Então você consegue fazer na Coreia é a mesma coisa, né, Taiwan é a mesma coisa, né, e isso aí causa uma comparação óbvia com o cenário brasileiro. Uhum. E não precisa ir muito longe, porque a gente sabe com essas reformas que foram feitas em Brasília, uma quantidade apreciável de geradores de riqueza e de empresas está saindo do Brasil, Hum. saindo do Brasil. Não só para os Estados Unidos, mas principalmente aqui para o nosso vizinho aqui, Paraguai, Uhum. né. O Paraguai está sendo um receptor, assim, imenso de empresas que estão se mandando para lá, porque fizeram uma planilha de custos e chegaram à conclusão: não vale mais a pena, Uhum. né. Então são cenários diferentes dependendo do país que você está analisando, são muito diferentes. E uma última pergunta antes de encerrar nossa conversa, voltando um pouco na pergunta do Raul e no que tu estava falando agora. Ah, entre China e Estados Unidos, quem tu acha que vai tomar a vanguarda da inteligência artificial? Porque esse movimento começou mais nos Estados Unidos, né, mas Sim. a China, como tudo, ela depois que começa, ela vai lá, ela investe muito e geralmente ela toma a frente disso. Tu acha que a China pode vir a tomar a frente da Eu acho ainda muito prematuro a gente cravar, tá. O que que a gente está vendo? O que a gente está vendo é que em determinados setores, a China está bem na frente, tá. Setores, por exemplo, de automação industrial, de logística, a China está bastante mais avançada. A infraestrutura hoje de produção industrial da China, ela está muito na frente da situação, de logística norte-americana, tá. Agora, os Estados Unidos ainda são a potência inovadora do mundo, tá? Até por uma questão cultural, tá? A China não tem essa semente, né, da disrupção como, o ambiente cultural norte-americano ainda proporciona. Tá mudando, tá mudando. Você já tem, por exemplo, ambientes tecnológicos na China onde você, através da própria circunstância, propiciada pelo partido, né, você tem gente que está inventando coisas espetaculares. Foi assim que surgiu, por exemplo, a ideia do DeepSeek, né. O DeepSeek ele meio que foi um soco, né, que veio contra o ChatGPT, contra o Gemini, né, porque de repente fizeram uma coisa muito mais barata, muito mais, eficiente com uma fração do preço que estava sendo utilizado nos Estados Unidos, né. Então tem essas coisas, então é muito cedo ainda para cravar. E uma coisa interessante é o seguinte,
o presidente Trump, agora em novembro, se eu não me engano, foi essa a data, ele fez uma medida provisória, uma ordem executiva, né, onde ele criou um programa nacional que é o programa Genesis, tá, onde ele está integrando todos os laboratórios nacionais, que são os maiores laboratórios de pesquisa do mundo, com empresas dentro de um ambiente de inteligência artificial, para acelerar processos de criação e de mudança de paradigma. Uma coisa que pode literalmente mudar a face, hã, de descobertas em praticamente todos os setores do conhecimento, né. Porque os laboratórios nacionais norte-americanos, eles trabalham em todas as linhas, especialmente na área de energia. E a gente sabe, e aí é um detalhe importantíssimo, né, que a energia é o insumo mais importante para você produzir qualquer coisa. Você tem que ter energia abundante, né. Então, se você tiver um pulo do gato, né, na visão do Thomas Kuhn, né, onde você cria, um mecanismo de geração infinito de energia, né, capaz de você ter disponibilidade para criar sistemas extremamente complexos, mas com disponibilidade infinita de energia, né, você vai ter um diferencial, por exemplo, que os chineses ainda não têm. Agora, neste momento, é muito difícil ainda de cravar. Você tem setores que os chineses estão muito na frente e você tem setores que os americanos estão muito na frente. Quem está atrás é o resto, Hum. tá? Então, assim, ó, são esses dois players que estão disputando, né, no limite dos trilhões de dólares, não é nem milhões e não é nem bilhões, é trilhões de dólares. Se a gente for somar o investimento público e privado nos Estados Unidos, ele já superou trilhões de dólares, né? Então, e os chineses estão fazendo a mesma coisa. Então, na verdade, os americanos só estão olhando para Beijing, capital, né? E Beijing só olha para Washington, tá? O resto, digamos assim, é fornecedor, tá? Fornecedor de insumos. O Brasil tá nesse, Sim. tá nesse aspecto, né? Infelizmente. Boa. Bom, então antes de encerrar, a gente tem uma dinâmica aqui no podcast que é um ping-pong. Eu vou te fazer 3 perguntas e tu responde com a primeira coisa que vem na tua cabeça Ok, ou por respostas rápidas, ok. tá? A inteligência artificial é a nova ou o novo É a nova corrida do ouro. um líder, Elon Musk. um livro que marcou a tua vida, Livro que marcou a minha vida. Cara, é um livro do Sowell. É, que agora tá me Posso fu chutar para te ajudar? Pode, Os pode. intelectuais da sociedade, Eh, economia não, básica, não, é um dos conflitos de visão. Conflitos de Visão é um deles, mas é um lá de trás. É um livro recomendado inclusive pelo Milton Friedman. Tá me fugindo agora, eu li isso há tanto tempo. É sobre conhecimento, que ele o que que fez o Sowell, né. Respondendo, é um livro do Sowell. Tá? É um livro do Sowell, tá? Do Thomas Sowell, que está com 95 anos, né? E ele fala sobre uma releitura, né, brilhante daquilo que o Hayek escreveu, tá? Não é Intelectuais da Sociedade, é outra coisa. Mas enfim, eu não estou me lembrando agora. Eu ia pesquisar aqui, mas Enfim, mas é um livro do Sowell, é um livro dos anos 80, se eu não me engano, inclusive, entre 80 e 90. Bom, sendo sonho, com certeza é um baita livro. Baita livro, com toda certeza. Bom, então mais uma vez obrigado, professor Eu que Luiz, por agradeço. esse bate-papo aqui com a gente, foi uma honra te ter aqui com a gente. A honra foi minha. Fica à vontade para dar teu arroba, onde é que o pessoal pode te seguir e para tuas conclusões finais também. Eu agradeço, né, espero que, seja, frutífero para as pessoas possam aproveitar bastante. Podem me encontrar se quiserem, né, trocar ideias, pelo Instagram, tem Marcelo_Berger_, né, e podem me encontrar no LinkedIn, também, Luiz Marcelo Berger, no LinkedIn. E obrigado, mais uma vez agradeço a honra do convite, né, e espero ter ajudado e, enfim, proporcionado um bom período de aprendizado para nós todos. Bom, a gente que agradece. Chegamos ao fim a mais um episódio do FLcast. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado, professor Luiz Marcelo Berger. Muito obrigado, Raul, aí, pelo teu tempo com a gente, por ser meu colega de bancada hoje. O FLcast é uma realização do Instituto de Estudos Empresariais, o IE, com o apoio da Liberta Investimentos. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com a sua rede, siga o nosso Instagram, @Fórum da Liberdade, e fique de olho nas novidades do Fórum da Liberdade 2026.
Lembrando que o cronograma completo estará nas notas do episódio. Muito obrigado e até a próxima.